Graça e paz, irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical online. Estamos estudando uma série que tem por título A Ética Cristã, baseada no sermão que Jesus profere na montanha, o famoso Sermão da Montanha. Na aula passada, nós tratamos de alguns assuntos que estavam interligados no início do capítulo 6, do primeiro versículo até o 19. E ali tratava de vários assuntos, entre eles a oração. Jesus fala como deveria ser a nossa oração, não uma oração para as pessoas verem e nos elogiarem, nos acharem muito espirituais, não. Era uma oração, já que é para Deus, que ela fosse feita em secreto, fosse feita em intimidade para com Deus. É claro que, como foi explicado, não anula as orações públicas, como acontece na igreja e em outros lugares, mas o foco ali era falar de que a oração ela não é um exibicionismo. Mas dentro do tópico de oração, Jesus ele ensina um modelo de oração. E aí eu expliquei na aula passada que esse modelo de oração, a oração do Pai Nosso, a gente explicaria numa aula separada, que é essa aula de hoje. Então hoje nós vamos nos reter somente à oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 15. E aí nós vamos entender um pouco melhor esse modelo de oração. Vamos então abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 em diante. Vamos ler, vamos pedir graça do Senhor para que Ele nos instrua através dessa oração, para que assim as nossas orações elas ganhem as mesmas riquezas da oração que Jesus está nos ensinando a orar. Amém? Vamos ler o texto. Pode acompanhar aqui na versão que eu coloco, que é a Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Vamos orar ao Senhor? Pai amado e querido, te louvamos e engrandecemos, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra. E pedimos que nessa ocasião o Espírito Santo seja aquele que nos instrua através dessa oração de Jesus a enriquecer a nossa própria oração. Paulo, escrevendo aos Romanos, o Senhor lhe disse que não sabemos orar como convém. De fato, não sabemos orar como convém porque a gente não entende muita coisa. E através dessa oração, que uma, ela seja uma instrução para nós. E assim nós possamos aprender um pouco mais do como orar. Nós pedimos isso, Senhor, a tua condução nesse momento de estudo, inspiração e iluminação do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa oração do Pai Nosso, com certeza, é uma das orações mais conhecidas na história, né? Ela faz parte até, inclusive, da literatura universal. Eu acho que depois dela vem a do Francisco de Assis, né? Mas a oração do Pai Nosso, de fato, é uma oração que é talvez a mais orada no mundo e ela guarda dentro dela princípios muito interessantes que são modelos para a nossa oração. A oração do Pai Nosso, a gente pode tanto orar ela, quanto ela também servir, que é o propósito realmente dela, ela servir de um modelo. Aquilo que compõe os elementos dessa oração, Jesus vai trazer para nós que ele seja um modelo de como nós também devemos orar. E aí nós vamos aprender isso. Por exemplo, eu tinha comentado na lição passada que os fariseus eles tinham um modelo de oração que consistia de muitas repetições. Era uma oração longa. Por exemplo, essa oração que os judeus tinham como padrão ali, mais ou menos, ela compunha 18 petições, 18 pedidos.
Nessa daqui, nós vamos ver que ela tem somente 7 pedidos, né? É uma oração curta, mas é uma oração que traz para nós compreensões muito importantes de como tem que ser a nossa postura em orar diante de Deus e quais são as coisas essenciais da qual nós podemos orar ao Senhor. Claro que ela não fecha, digamos assim, a forma como devemos orar no sentido de que o que está fora daqui não pode ser orado. Pode sim, e nós vamos já entender isso. Mas ela já tem em si os princípios básicos que é de uma condução para que a gente aprenda a orar diante do Pai. E aqui, nessa oração, Jesus ele já começa de uma forma muito impressionante, porque assim como Jesus ele veio trazer uma nova compreensão da lei, ele veio aprimorar no nosso coração a compreensão da lei, ele veio também aprimorar o nosso conhecimento do próprio Deus. Aqui, nessa oração, a gente já se refere a Deus de uma forma bem diferente e como era o costume dos judeus. Você sabe que na compreensão do povo israelita, eles não tinham a ideia de um Deus como um pai individual, como um pai de uma pessoa especificamente. Deus ele era pai da nação israelita. Então, usar a expressão pai, ela era usada pela nação, não por indivíduos. E aqui a nossa oração já começa justamente trazendo para nós a importância singular de que nós podemos nos referir ao Senhor como o nosso Pai, como aquele que nos adota, aquele que de fato a gente tem uma intimidade tal, assim como um filho tem intimidade com um pai. E assim Jesus então começa essa oração dizendo: Pai nosso. Ele já insere aqui essa paternidade de Deus e também nos insere dentro dessa filiação. Vamos entender que, como João coloca lá em 1 João, no primeiro capítulo, aliás, de João, ele coloca ali de que Deus só tinha um filho, inicialmente, que era Jesus Cristo, né? Tanto que João chama ele de o unigênito de Deus. A expressão unigênito é uma referência para dizer que era o único filho que Deus tinha. Mas também o próprio João, no primeiro capítulo, no versículo 12, ele vai dizer que Deus deu o poder de todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo possam ser feitos filhos de Deus. Então lá está escrito o seguinte: mas a todos quanto receberam o Filho, né? Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, houve esse momento histórico em que Deus nos possibilitou participar dessa filiação, a qual Paulo vai trabalhar lá em Romanos, aliás, Paulo vai trabalhar lá em Gálatas, capítulo 3 e o 4, a ideia da adoção. Como é que acontece essa adoção? E, de fato, todos nós somos adotados por Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, né? Eu já trabalhei esse título adoção em aulas do ano passado, você ainda encontra no nosso canal do YouTube, onde nós falamos ali sobre adoção, toda a doutrina da adoção. E isso é muito importante para nós, porque é isso que nos dá o direito de podermos orar ao Pai como nosso Pai. Porque, a princípio, todos nós somos criaturas de Deus somente. E todas aquelas pessoas que não estão em Cristo Jesus, que não passaram pela fé em Cristo Jesus, não têm Jesus como Senhor, como seu Salvador, essas pessoas continuam sendo criaturas de Deus. A filiação só acontece através do Filho Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, as pessoas não são filhas de Deus. Isso é uma coisa que tem que se deixar bem claro. João trata muito bem isso e Romanos trata muito bem isso, de que, fato, nós só podemos ser filhos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós participamos da fé em Jesus, quando participamos da crença no Senhor Jesus,
quando participamos dele mesmo, aí sim nós somos inseridos dentro dessa filiação. Aí Jesus deixa de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito de Deus, como Paulo usa essa expressão. Ele é o primogênito. O João ainda, para deixar mais claro isso, lá na sua epístola, 1 de João, capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então aqui está muito claro que nós somos nascidos de Deus ao crer em Jesus Cristo. E aí, se nós amamos a Deus, amamos também o Senhor Jesus Cristo. Então, a filiação está totalmente conectada à pessoa de Jesus. Não tem como, de forma alguma, alguém chamar Deus de Pai sem estar conectado a Jesus, através da fé e através do amor. Essa é o princípio básico da fé cristã. E que a nossa filiação passa por Jesus Cristo, nos dando o direito de orar ao Senhor como nosso Pai. O que é muito poderoso. Na cabeça dos judeus, isso era um pouco impensável, né? Como eles tinham uma compreensão de que Deus era Pai somente da nação, não individualmente, então eles vão considerar que Jesus blasfema quando chama Deus de Pai. E aí, o próprio Jesus vai corrigindo eles dizendo o seguinte: olha, vocês, como nação e nem como indivíduos, são filhos de Deus. Na verdade, vocês são filhos do diabo porque vocês obedecem à ordem do seu pai, que é o diabo. Então, fica claro ali de que, de fato, né, Deus não era pai individual, mas também Deus está deixando de ser o pai da nação, não por vontade dele, mas por conta do próprio andamento da nação israelita a não obedecer a Deus. Aí, a não obedecer a Deus, perdia essa posição de filhos como nação de Deus. Através da nova aliança em Cristo Jesus, já não tem mais judeu ou grego, judeu ou gentil, que somos todos não judeus, né? Não existe mais essa separação. Depois da aliança estabelecida no sangue de Jesus, através daquilo que ele fala na ceia, né? Através dessa nova perspectiva, Jesus coloca agora de que tanto judeu quanto não judeu só é filho de Deus se passar por ele, né? Se passar por ele, aí sim é filho de Deus, né? Isso é muito interessante. Só para a gente ter uma noção, como o uso da expressão pai veio de uma forma contundente e muito importante no Novo Testamento, é que no Antigo Testamento Deus é referido a ele como pai só 11 vezes e era uma referência geralmente da nação israelita. Quando você vem para o Novo Testamento, a expressão de Deus como pai, e agora pai até, de cada crente, de cada um que tem fé em Jesus, é referida 155 vezes. Desde 11 para 155 vezes. Ou seja, de fato, a nova aliança nos posiciona de uma forma muito melhor. E aí, quando nós vamos orar a esse nosso Senhor, quando a gente tem acesso a Ele pelo novo e vivo caminho aberto através de Jesus Cristo, como o texto de Hebreus coloca, agora a gente tem acesso íntimo com o Pai. Uma relação autêntica, uma relação verdadeira, uma relação próxima. Porque antigamente, antes da pessoa de Jesus Cristo, toda a relação que um judeu tinha com a pessoa de Deus se dava por intermédio dos sacerdotes. E agora não. Agora nós mesmos temos livre acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só que é como a expressão simbólica coloca ali no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu, né, do templo se rasga, abrindo esse caminho. Não tem mais véu separando agora nós do Santo dos Santos, que era o lugar da presença de Deus. Agora nós podemos, como o Hebreus usa a expressão, entrar confiadamente diante de Deus e orar a Ele, e ainda com o direito de dizer Pai. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que Jesus inaugurou através da sua vinda. Então ele nos recomenda a orar um Pai. E ele é um Pai nosso. A ideia do nosso aqui é a ideia
comunitária. Não que Deus seja pai somente da comunidade e não do indivíduo. Ele é pai individual, mas é um pai que nós compartilhamos na comunidade da fé. Por isso que a comunidade da fé, ela também precisa se reunir para orar ao Pai Nosso, porque quando Jesus diz que se 2 ou 3 orarem a respeito de qualquer assunto, eu ouvirei e atenderei, né? O Pai atenderá também. A ideia é de que quando mais pessoas dizem amém a uma oração, isso ajuda na resposta de Deus. Deus ouve orações individuais e Deus ouve mais ainda orações coletivas a respeito do mesmo assunto. Então a oração ela pode ser feita ao Pai individualmente, no quarto em secreto, como nós vimos na lição anterior, mas também podemos fazer essa oração e devemos fazer essas orações na comunidade da fé. Porque quando mais de uma pessoa diz amém com aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos necessitando como igreja, o Senhor atende. Essa é uma das promessas da pessoa de Jesus Cristo. E aí, na continuidade dessa oração, o Pai, além de também ser um Pai comunitário, ele é o Pai que está nos céus. Essa expressão nos céus é muito importante porque combina a bondade de Deus, né, gerando confiança em nossos corações, mas também reverência. O fato de que Deus é citado na oração do Pai Nosso como aquele que está no céu traz para nós a compreensão de que Ele está sentado no trono e que Ele reina sobre todo o universo. Diante desse Senhor que reina sobre todo o universo, nós devemos ter reverência. Porque ainda que nós tenhamos ganhado intimidade com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, chamando Ele de Pai, mas nós não podemos achar também que Deus é um parça, né? Que Deus é um parceiro. Não. Ele é nosso Pai, mas Ele também é Deus eterno, Deus é Senhor de todas as coisas no universo. E aí nós devemos reverência a Ele. Aquela mesma reverência que Isaías teve quando Isaías teve a visão do Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Ele, Isaías, ficou angustiado, porque ele estava diante da presença do Todo-Poderoso. E ele chega a dizer: ai de mim, estou perecendo. Ou seja, a glória de Deus, a majestade de Deus era tal que ele não tem como ficar ali, né, numa relação de brincadeira com Deus ou de irreverência. Não, exigia toda uma reverência. É uma das coisas que eu acho impressionante na arquitetura das catedrais, né? Eu sou muito fã da arquitetura de catedrais e um dos propósitos da arquitetura da catedral, das catedrais em geral, é de que ela simbolicamente já represente essa majestade de Deus. Então, quando você entra numa catedral, você vê um prédio imponente, alto, né? Aquela altura, aquela imponência, a forma como ela é desenhada, a catedral, é para você ter o entendimento de que Deus é muito poderoso e você deve a Ele reverência. Na minha época, quando eu era criança e quando eu entrava em catedrais, era muito patente aquele sentimento de que você estava num lugar diferenciado. Num lugar que você não podia ficar correndo, num lugar que você não podia ficar gritando, falando alto. Mas era um lugar onde você deveria calar, colocar o coração diante de Deus de forma reverente e ajoelhar-se perante a sua majestade. Simbolicamente, a catedral traz todos esses perfis, porque a verdade é que Deus é um Senhor todo-poderoso, Senhor do universo, que merece essa reverência. Então, por isso que Ele é o Pai Nosso que estais no céu. A expressão nos céus é para dar esse sentimento e essa importância de compreender que Deus é Senhor, né? E é somente para isso, porque Jesus tem total consciência da onipresença de Deus.
Deus está presente em todos os lugares, não é? Ele não está só nos céus. Deus, ele é o transcendente, como as nossas teologias falam, né? Ele está acima de nós, está nos céus, mas ele é Deus imanente. Como os próprios profetas diziam, que Deus também habitava com o contrito, com o abatido de coração. Então, ele está imanente, está presente. A pessoa de Jesus Cristo traz essa figura de Deus como o Emanuel, o Deus conosco. Então, quando Jesus se refere a esse Deus que está em todos os lugares, que está nos céus, é somente para dar esse entendimento de que Ele é um Senhor do universo e merece a nossa reverência. Então, diante dessa introdução do Pai Nosso, né, aí Jesus começa a parte das petições. E nessas partes das petições tem muita coisa para nos ensinar. Então, depois de dizer Pai Nosso que estás no céu, ele vai fazer a primeira petição dizendo o seguinte: santificado seja o teu nome. E aí, dentro da expressão santificado, reforça a figura do Pai que está no céu, que é um Deus todo-poderoso e cujo nome tem que ser santificado. É interessante que na oração nós pedimos para Deus, para o próprio Deus, santificar o nome dele. Por que isso? É que a compreensão que nós temos, e isso parte de uma teologia que nasce com Agostinho, claro, também desde Paulo, né? Agostinho, teólogo, né, cristão, se inspirou em Paulo, e depois a reforma protestante e a teologia reformada, presbiteriana, como nós conhecemos, também se apropriou dessas compreensões. Que compreensão? É que a nossa vida de santidade, a nossa vida de obediência só é possível com a ajuda de Deus, por intermédio da graça de Deus. Nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Lembra lá de Romanos capítulo 7? Paulo fala sobre isso, né? Que o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Ele não tem a capacidade de fazer o bem. Ele vai terminar o capítulo 7 de Romanos dizendo graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, é só em Jesus Cristo, só através da graça, do poder que existe de Deus na pessoa de Jesus Cristo e no Espírito Santo, que nos possibilita a viver essa vida de santidade e essa vida de obediência ao Senhor. Por isso que a nossa santificação, como nós já estudamos em lições anteriores, né? A nossa santificação só é possível com o auxílio do Espírito Santo. Então, se nós devemos santificar a Deus, Jesus nos instrui a orar para que nós oremos a Deus para que o Pai santifique o seu nome através de nós. Ou seja, Deus nos auxilia a santificar o seu nome. E santificar o nome de Deus é tratar Deus com reverência, é honrar a Deus, considerá-lo santo, como o próprio Isaías, né? Quando Isaías se depara com essa glória majestosa de Deus, e quando ele diz, estou perecendo, aí ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Quando ele reconhece a sua impureza, ele reconhece porque está diante de um Deus santo. O mesmo Deus que ele ouviu os anjos cantando, tudo isso que eu estou citando está lá em Isaías capítulo 6, né? Quando ele vê a glória de Deus, ele também vê ali a presença de anjos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, ele está diante de um Deus santo, reconhece essa santidade, ouve, né, louvores a respeito dessa santidade, se reconhece enquanto pecador. E aí ele lamenta isso. Aí Deus ordena que um dos anjos pegue uma tenaz, né, coloque ele no fogo e purifique, porque o fogo na Bíblia, ele tem uma das representações dele, uma das simbologias do fogo é a purificação, né? Então, é purificado os lábios de Isaías, ou seja, é santificado os lábios de Isaías para Isaías santificar a Deus. Não é impressionante isso? Por isso que na oração o Senhor diz, né, santifica o teu nome. E Deus santifica Ele mesmo através de nós, quando nós o reconhecemos como um ser santo, como um Senhor, reverenciando Ele e honrando Ele, obedecendo aos seus mandamentos. E aí, sobre obedecer mandamentos, a próxima petição traz isso, porque está tudo conectado, né? Então, a primeira petição era santifica o teu nome. Aí no versículo 10,
venha o teu reino. Ou seja, se Deus deve ser santificado através de nós, então a consequência disso é que o Senhor pede que a gente ore também para que o reino de Deus venha. Jesus ele inaugurou o reino de Deus, mas uma das compreensões que nós temos da nossa teologia é que o reino de Deus ele foi inaugurado, mas ele não foi consumado. E eu já falei isso também em lições anteriores, né? Ele foi inaugurado por Jesus Cristo. E ele está crescendo, o reino de Deus. Né? E o reino, como nós já explicamos, ele não é um reino visível. Ele é um reino onde o Senhor Jesus governa nas nossas vidas individualmente e como igreja, e na igreja. Quando o Senhor reina em nós, o reino está operando. E esse reino cresce. Tem uma passagem profética lá de Daniel que fala sobre essa questão, né? De que existia lá uma estátua, aquela estátua representava vários reinos, né, futuros, desde ali da Babilônia, desde da Pérsia, na verdade, também. E aí essa estátua seria destruída com uma pedra que viria, né? Uma pedra que ia ser lançada por mão não invisível, que era a mão de Deus, destrói aquela estátua que representa vários reinos, e essa pedra ela se tornava uma montanha e crescia. Isso tudo é uma figura de linguagem para falar do reino de Deus, que vem para destruir os reinos do mundo e vai continuar crescendo. Então chegará um momento que o reino de Deus ele não só será invisível e estando em nós, como Jesus usa essa expressão, mas ele será um reino visível e que vai substituir todos os reinos do mundo na sua consumação, quando ele vem de forma plena. Enquanto o reino de Deus não vem de forma plena, e ele só vai vir de forma plena quando Jesus voltar, na sua gloriosa segunda vinda, né? Enquanto ele não vem na segunda vinda, o reino, que ele já se manifeste agora através de nós, cristãos. Como é que o reino se manifesta neste mundo? É quando cada cristão obedece à vontade de Deus. E é por isso que entra a terceira petição. Venha o teu reino, que é esse governo do Senhor Jesus Cristo sobre cada crente, sobre a igreja do Senhor. E aí, a terceira petição é que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente quer que o reino de Deus esteja instalado no mundo para o bem de todos nós, então é necessário que todos nós obedeçamos à vontade do Senhor. Para que essa vontade seja obedecida na terra, assim como é obedecida no céu. No céu, Deus ele não é contestado. No céu, Deus não é desobedecido. No céu, Deus não é confrontado. A vontade de Deus não é transgredida no céu, mas obedecida com amor e com reverência. Da mesma forma que na terra nós devemos obedecer à vontade de Deus com amor e com reverência. Quando obedecemos à vontade de Deus, o reino expande. O reino se torna visível através de cada um de nós. Por que o mundo está de mal a pior? Porque não obedece à vontade de Deus. Não obedecendo à vontade de Deus, o reino de Deus não se instala, né? E está de mal a pior também porque a própria igreja está falhando. A igreja, ela tem se desviado muito do caminho do Senhor. E isso já era profético. Já está estabelecido nas Sagradas Escrituras a apostasia da igreja. Apostasia é uma expressão grega para falar desse afastamento da igreja para com os mandamentos de Deus, esse afastamento da igreja para com a missão estabelecida por Jesus Cristo. A apostasia é a igreja negando a verdade do Evangelho. Então, por isso que as igrejas e muitos pregadores, muitas lideranças, têm cada vez mais levado a igreja para caminhos errados, ensinando doutrinas que não são bíblicas, conduzindo o povo de Deus para uma compreensão mais mundana do que espiritual. Quando a gente deseja muitas coisas desse mundo, como prosperidade ou ligação ao poder, nós estamos nos desviando da vontade de Deus.
né? A igreja, ela tem que ser a parte do mundo. Ela está no mundo para fazer missão, mas ela está a parte do mundo no sentido que ela não vive a lógica do mundo, de poder, de ganância, né? Que está tão impregnado hoje na vida das igrejas, principalmente no Brasil. No Brasil hoje, muitas igrejas, graças a Deus, não é todas, mas muitas igrejas estão ligadas ao poder. E quando se liga ao poder, se desvia, porque o poder já está desviado. Nós vivemos numa realidade brasileira onde a política ela é corrompida. Quando a igreja se liga a uma política corrompida, ela também se corrompe. Ela perde a sua posição profética de denúncia da injustiça e ela se filia à injustiça. Ela fica ligada a essa injustiça. E aí, consequentemente, não está fazendo a vontade de Deus. É isso que é muito importante. Então, essas três petições estão totalmente conectadas para que nós, como igreja, nós, como povo de Deus, nós, como filhos desse Deus, a gente trabalhe o nosso comportamento aqui para santificar o nome de Deus, para que o reino de Deus esteja estabelecido em nossas vidas de tal forma que a gente o obedeça, para que a vontade do Senhor seja cumprida na terra como é feita no céu. Está muito claro essa primeira parte aqui. E essas três petições iniciais, de santificar o nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, está dentro dessa órbita de uma oração voltada para coisas de Deus, dessa relação nossa com Deus. Aí Jesus agora vai passar para um segundo momento de petições na oração que tem a ver conosco e com a nossa realidade neste mundo. Então, ela sai de um âmbito celestial, de uma relação com Deus, de obediência, reverência, santidade, essa coisa toda, e passa para nossas necessidades. A primeira parte da oração, ela coloca de lado todas as nossas questões egóicas, todas as nossas questões de humanas e necessárias. Aí a segunda parte vem agora para atender aquilo que nós precisamos. Então ele vai começar a segunda parte dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? E o pão aqui não é uma figura retórica. O pão aqui não tem um sentido esvaziado, não. Ele é pão de verdade, é o alimento mesmo. O pão nosso aqui representa essa petição do sustento, que Deus nos sustente. O pão nosso representa aqui a provisão, né, que Deus pode nos dar e que nós pedimos a Ele. E quando pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos reconhecendo que tudo que temos é dado por Deus. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo: Senhor, eu estou desempregado e eu preciso trabalhar. Então, como é que Deus dá o pão nosso de cada dia? Nos dando recursos para ganhar ou comprar esse pão. Então, Ele nos dá o trabalho, Ele nos dá a capacidade de construção de riquezas. Né? A riqueza, ela não é um mal em si. O uso errado da riqueza que é o mal. Né? Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si que é a raiz de todos os males. Então, existem pessoas que são ricas, não amam o dinheiro, usam corretamente o dinheiro, inclusive para beneficiar aos pobres. Então, quando pedimos o pão nosso de cada dia, nós estamos pedindo do Senhor que Ele nos dê a provisão, nos dê os recursos, que Ele nos prospere. Porque uma vez que Ele nos prospera, nós podemos fazer a beneficência, como nós vimos na lição anterior. A beneficência é uma coisa elogiada por Deus quando feita da forma correta. A forma correta é ajudar a pessoa em si, não querer se exibir e ganhar promoção por conta disso. Né? Mas a beneficência faz parte da ética cristã. Porque, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras,
E entre essas boas obras está ajudar uns aos outros, compartilhar as coisas com os mais pobres, com os mais necessitados. Nós vivemos num mundo onde a pobreza, né, ela abarca a maior parte da sociedade. E existe a extrema pobreza. O Brasil vive hoje uma situação de crise onde nós temos aproximadamente 19 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que é a extrema pobreza. E é necessário que nós, como povo de Deus, ajudemos essas pessoas, montando cestas básicas, ajudando elas da melhor forma possível. E quando nós pedimos o pão nosso, nós estamos pedindo do Senhor essas condições de tanto não faltar o alimento da nossa mesa, mas não faltar também o do nosso próximo. Porque o Senhor, Ele quer ser glorificado nas nossas vidas quando nós abençoamos os outros. E nós vamos ser reconhecidos por Jesus por isso. Quando Jesus usa aquelas expressões, né? Bem-aventurados sois vós, quando eu estava preso, foste me visitar, quando eu estava com fome, me deste de comer, quando eu estava com frio, né? Me deste de vestir, estava com sede, deu-me de beber água. Aí a pergunta, quando fizemos isso, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Os pequeninos ali é uma expressão para falar de todos os pobres, todos os necessitados. Então, quando a gente ajuda o necessitado, o Senhor reconhece. E Ele vai nos chamar de bem-aventurados quando ajudamos necessitados. Então, aqui não é um discurso retórico. O nosso de cada dia é uma oração que podemos fazer de pedir a Deus que Ele seja aquele que nos prospere, que nos dê a provisão, que a gente não passe necessidade. E aí a segunda parte, né? Que é Deus, a gente pede de Deus, mas nós temos que também trabalhar. Né? A Bíblia condena lá em Provérbios várias vezes, não é um versículo, são vários versículos, condena a preguiça. Nós não temos que ser preguiçosos. Temos que pedir a Deus a provisão, os recursos, o emprego e trabalhar da melhor forma possível, fazendo com excelência, fazendo com amor o nosso trabalho, de forma competente, para que assim nós sejamos cada vez mais abençoados e abençoar as pessoas mais necessitadas. Então essa é a quarta petição. Está nesse segundo bloco, né? O primeiro bloco era relacionado às coisas mais celestiais, relacionado à nossa relação com Deus. Agora tem o segundo bloco, que é nossas relações humanas e sociais. E esse segundo bloco começa com o pedido da provisão, mas aí vem agora um quinto pedido que é bem interessante. Ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui vem o pedido do perdão. Nesse trecho, Jesus faz com que a gente reconheça na oração que somos devedores a Deus. Ou seja, esse reconhecimento de que, de uma forma ou de outra, nós sempre estamos devendo a Deus. Porque o pecado é uma dívida que nós temos para Deus. Porque dever a Deus é a ideia de que nós não damos a Ele aquilo que é direito de Deus. Por exemplo, o Senhor está dizendo aqui, no início da oração, que nós devemos santificar o nome de Deus. Deus santifica o seu nome através de nossas vidas. Quando não santificamos a Deus através de nossas vidas, nós estamos devendo a Deus. Então, isso é uma dívida. E ao sendo um devedor, nós temos a obrigação de pagar essa dívida. Totalmente. Né? Na antiguidade, quando esses textos foram escritos, você não pagar uma dívida é uma ofensa ao direito. Era obrigatório pagar dívidas. Então, nós somos devedores ao Senhor. E aí Jesus quer que a gente reconheça que somos devedores e que a gente peça do Senhor perdão por essas dívidas, porque uma das coisas que nós temos que compreender através dessa oração é que nós não temos como pagar a dívida. Esse é que é o problema. Não pagar a dívida é uma grande ofensa ao direito, como eu falei na antiguidade. Então, o que sobrava para a pessoa que não tinha condições de pagar a dívida era contar com o perdão do credor, daquele a quem nós devíamos. Então, como nós não temos como pagar a Deus,
então nós temos que pedir perdão de Deus. E aí, a oração trabalha uma questão muito importante. Ela não só quer que nós venhamos a reconhecer que somos devedores e que a nossa única alternativa é pedir perdão a dívidas que nós temos para com Deus, mas ela também nos coloca dentro das relações humanas, e dentro dessas relações humanas, o Senhor ele quer que a gente perdoe a dívida dos outros também. Então, se alguém nos deve, e aqui o dever pode ser financeiro, mas a priori o texto não está trabalhando com finanças, está trabalhando com ofensas, né? Então, se alguém nos ofendeu, né, nós devemos perdoar essas pessoas. Então, se alguém nos deve de alguma forma, né, nos fez mal de alguma forma, a gente não tem, né, que se vingar e fazer com que essas pessoas paguem pelo erro que ela cometeu conosco. Porque como nós já vimos aqui nessa série de estudos, né, nós não temos que cobrar olho por olho, dente por dente, né? Faz parte do princípio da fé cristã a gente entregar para Deus todas as coisas, e quando alguém nos ofende, quando alguém faz o mal contra nós, em vez de querer a retribuição, é a gente liberar perdão. O perdão. Quando é que também nós temos que perdoar a dívida financeira? Quando a pessoa não tem condições mesmo de pagar. E quando é assim uma situação, você vê que não está te enganando, né? Se uma pessoa deve financeiramente para você e ela está numa situação muito ruim, numa situação muito difícil, ela não está querendo te enganar, mas é que realmente não tem condições, né? Nossa fé cristã também nos coloca de que nós também temos que perdoar as pessoas. E Jesus traz alguns exemplos sobre essa questão de perdão de dívida financeira mesmo. Tem parábolas na Bíblia sobre essas questões, né? Eu sei que é difícil, geralmente quando a gente empresta um dinheiro para alguém, a gente quer que essa pessoa nos pague, né? Mas às vezes a gente não sabe a situação que as pessoas estão passando. Então, por isso que até na lei judaica, né, a lei mosaica, lá tinha também perdão de dívidas financeiras também, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas se encontram em situações muito difíceis e que ela não tem condições realmente de pagar. E aí, em vez de um empréstimo, você, na verdade, está fazendo a beneficência, está dando dinheiro a ela quando você perdoa a dívida. E aí você vai saber analisar, com a graça de Deus, você vai saber analisar quando a pessoa realmente está na situação difícil mesmo, ou quando ela está querendo somente te enganar, ela tem condições de pagar, mas fica te enrolando, né? Então, isso vem a gente buscar discernimento de Deus para essas coisas. E aí, o Senhor traz uma questão muito interessante que está no final do nosso texto, é que a respeito dessa questão das dívidas, né, e das ofensas, dos mal que as pessoas nos fez, que nós temos que perdoar, o Senhor coloca condições, né? Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus que perdoa pecados, mas ele pela sua própria escolha, por sua própria soberania, Deus ele resolve colocar uma condição para a gente, de que o perdão que ele vai nos liberar está condicionado ao perdão que a gente libere para as pessoas. Então, no versículo 14 e 15 coloca, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, lembra que eu falei de ofensa, né? Também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, e é aqui que vem, né, a partícula condicional, se, porém, não perdoarem aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Isso é uma escolha de Deus. Deus ele pode liberar perdão, mas ele escolheu condicionar o perdão dele a nós com o nosso perdão para com os outros. Nós não temos o direito de exigir o perdão de Deus se nós não perdoarmos uns aos outros. E a gente vive muitas situações em que pessoas fazem mal para a gente. As pessoas nos ofendem, elas nos devem também alguma coisa. Vive situações assim. E se nosso coração fica fechado para esse perdão, se o nosso coração não trabalha o amor, se esse coração não trabalha o perdão para as pessoas,
Deus ele encerra o céu também para liberar perdão para a gente. Não tem direito nenhum de pedir perdão de Deus se a gente não perdoa os outros. Ele faz isso para trabalhar o nosso coração. Isso aqui é uma parte pedagógica de Deus. Na pedagogia de Deus aqui, ele quer nos ensinar. Para ganhar perdão, a gente tem que liberar perdão. Quanto mais perdão liberamos, mais perdão ganhamos também. Né? É o próprio Deus que escolhe fazer isso. E o desafio da fé cristã é viver essa pedagogia de Deus. É aprender com Deus e fazer segundo Ele nos ensina. A pedagogia de Deus vem para nos ensinar. E nós seremos bons alunos se aprendermos e praticarmos isso. Então, essa parte aqui da oração, na verdade, é uma grande lição também. E que nas nossas orações a gente se lembre. Assim como Jesus conta numa parábola, né? Que a gente se lembra quando a gente está diante do altar do Senhor. Se a gente lembrar que a gente tem algo, né, que está em pendência com alguém, se alguém nos ofendeu ou se a gente ofendeu alguém, se a gente está numa relação ruim com alguém, a gente lembrar lá no altar de até fazendo oferta, porque a parábola fala da oferta, né? Se você estiver levando a sua oferta, né, e lembrar que você tem um problema com seu irmão, deixa lá por enquanto, vá lá e resolva. Nós já tratamos disso, né, em lições anteriores. Então a gente vai lá e tem que se consertar com a pessoa, perdoar e liberar, né, e pedir perdão também. Aí sim a gente volta ao altar e aí sim faz a oferta ou continua fazendo, né, a oração e a adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? E aí Jesus, depois dessa pedagogia, depois de ensinar essa questão importante de pedir perdão, mas perdoar os outros, aí ele entra nas últimas partes aqui da petição, que é: não nos deixe cair em tentação. Essa parte de não deixar cair em tentação, né, traz para nós a compreensão que Jesus tem, né, do sofrimento que nós passamos nesse mundo por várias tentações. A gente constata, através dessa oração, o quanto a nossa luta aqui nessa terra é uma luta aguerrida, né? A carne contra o espírito. A carne, Romanos capítulo 7, como eu citei anteriormente, trabalha muito bem essa luta interna que nós temos, a carne contra o espírito, a carne querendo fazer coisas ligadas ao pecado, a tentações, essas coisas todas. A carne ela tem prazer em obedecer às tentações. Já o espírito não. E aí nós vivemos essa luta. E aí aqui o texto faz com que a gente constate que nessas lutas nem sempre temos todos os recursos espirituais para vencer. E aí nós temos que pedir de Deus o auxílio, para que a gente não caia nas tentações. Lá atrás, no ano passado, nós tivemos uma lição sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos santos ela está resumida nessa petição aqui. É Deus ajudando os santos a perseverar na fé, para que eles não percam a fé, para que eles não caiam eternamente. Por exemplo, quando você vai lá para Romanos capítulo 14, o início do capítulo lá vai falar sobre essa questão de que os fortes têm que ter paciência com os mais fracos na fé. E ele vai falando de que esses fracos na fé podem cair, podem cometer erros. Só que o texto lá fala o seguinte, diz assim: poderoso é Deus para o reerguer, para o sustentar. Ou seja, Deus ele tem poder para nos erguer e para nos sustentar na fé para resistir ao pecado. E nós temos também textos bíblicos que vai falar de que o Senhor ele não nos dá uma tentação maior do que a nossa... Quer dizer, não é que Deus não dá, Deus não nos tenta. Tiago, capítulo 1, fala que Deus não nos tenta. Mas também Deus não só não nos tenta, como Ele também não permite que as tentações sejam maiores do que nossas capacidades. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lá diz o seguinte, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação vem da ordem humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças.
além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, né? A tentação ela vem de ordem humana. Tiago diz que a tentação vem por coisa que a gente já deseja, né? Então Deus ele permite que essas tentações aconteçam, mas desde que elas não sejam além das nossas forças. Só que aí o texto agora está dizendo o seguinte: se a tentação de ordem humana tem uma coisa que dá ordem divina. Então diz o seguinte: juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vos proverá livramento. A tentação humana, aí Deus vem e nos dá recursos e forças, né? Ele provê capacidade de livramento, de sorte que possamos suportar as tentações. Ou seja, quando a gente cai em pecado, é uma ação deliberada nossa. Porque a tentação ela não vem maior do que as nossas capacidades e a gente ainda recebe recursos da parte espiritual para resistir às tentações. Então, quando erramos de forma deliberada. Isso é uma compreensão muito importante. Por isso que a oração aqui, Jesus nos ensina, traz para nós essa compreensão de que nós temos que sempre buscar no Senhor a capacidade para não cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Aí, juntamente com esse pedido, ele acrescenta o último pedido: mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. É a última parte da petição. E aí eu quero esclarecer aqui que a palavra mal, aqui ela tem uma conotação e um sentido de maligno. Então, a oração está encerrando para o Senhor nos livrar do maligno. E aí nós passamos a compreender uma coisa muito importante, né? Que muitas coisas ruins podem acontecer ao crente. E de fato acontece. Você deve ter tido a experiência de viver situações difíceis ou de ter visto pessoas cristãs com fé em Deus que tiveram mortes trágicas, que passam por enfermidades, que têm doenças de morte como câncer, por exemplo. Esses males sobrevêm aos crentes. E aí nós podemos usar a nossa fé aí para se livrar, né, de doenças, enfermidades, essas coisas todas, a gente pode. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: que os males podem sobreviver aos crentes. E a oração que está aqui, ela está falando sobre os males, sobre Deus nos livrar de um mal que é procedente do maligno. Essa que é a ideia principal desse texto. Deus pode nos livrar de todos os males, mas a oração especificamente está falando de nos livrar do maligno. Que é a mesma oração que Jesus faz lá em João capítulo 17. João capítulo 17 é a oração que Jesus está fazendo ao Pai. Quando Jesus chega numa parte dizendo assim: olha, não peço que tu os tires do mundo, mas tu os livre do mal. Ele está falando também que tu livre eles do maligno. Porque o maligno, como nossos textos bíblicos colocam, ele é como um leão, né? Ele não é leão, mas ele é como um leão, andando ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então ele está sempre tentando contra nós. Ele está sempre jogando dardos inflamados em nós. Né? Ali, Salmo 91 fala ali de vários males, né, que o salmista é livrado por estar debaixo da sombra do Altíssimo. Né? Aqueles males, muitos deles são males lançados pelo maligno. E aí é por isso que Paulo, no final lá de Efésios, no capítulo 6, traz para nós aquela questão de a gente se revestir das armaduras espirituais, das armaduras de Deus, para quê? Para vencer o maligno. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente fica, né, lutando contra carne e sangue, contra pessoas, né? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades e poderes do mundo dominador, do mundo tenebroso. Nós vivemos um mundo tenebroso, onde o maligno governa, onde o maligno atenta ao povo de Deus, onde o maligno tenta fazer mal para o povo de Deus. E é contra esses males que a nossa oração aqui, ensinada por Jesus, está se referindo. Ele nos livre do maligno. Você pode pedir que Deus te livre de todos os outros males também, mas eu só quero deixar claro que aqui, principalmente, a oração está se referindo ao maligno. E pode usar outros males, né? Vários tipos de males
para tentar nos ferir, para tentar fazer com que a gente perca a fé. Porque o maior objetivo de Satanás, o maior objetivo do maligno contra o povo de Deus é ele tentar a gente perder a fé no Senhor. Ele quer que a gente duvide da graça de Deus, ele quer que a gente duvide da nossa paternidade, né? de Deus ser nosso Pai. Ele fez isso com Jesus, ele questionou, se tu és filho de Deus, né? Então ele queria que Jesus duvidasse da filiação de Deus, que Jesus duvidasse de si mesmo, duvidasse da fé. E ele faz isso conosco. Satanás ele não é inovador em tentações, não. Ele tenta sempre nas mesmas áreas, porque são áreas cruciais, né? E o principal objetivo dele é fazer com que a gente perca a fé em Deus, a confiança no nosso Senhor. Então, tudo que ele faz de mal para nós é tentando fazer com que a gente saia da presença de Deus, a gente saia que a gente não conte mais com Deus, a gente não tenha fé nele para conduzir nossas vidas nesse mundo. Então ela termina dessa forma a oração. Aí tem uma parte aqui, né, que está até entre colchetes, né, e é uma doxologia. Doxologia é essa parte final em glória, glorificando a Deus. Então, né, é um reconhecimento. Diz assim, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. É importante essa parte final aqui para a gente na oração, que é uma forma de glorificar a Deus, né? Terminar a oração com adoração, mas uma adoração que a gente reconhece quem é Deus para responder às orações que nós fizemos, às petições que nós fizemos. Nós acabamos de pedir, né, que Deus seja santificado, que venha o reino dele, que seja feita a vontade, que ele nos dê o pão de cada dia, que nos perdoe as dívidas, que ele não nos deixe cair em tentação, que ele nos livre do mal. E ele só pode atender tudo isso se nós tivermos fé de que dele é o reino, que ele tem todo o poder e que ele pertence à glória para sempre. Então, essa parte final aqui é uma parte de glória a Deus e de um reconhecimento da nossa parte, que nós estamos orando a alguém que pode responder às orações, alguém que é poderoso para isso, né? Então, é assim que fecha essa oração. E como eu falei no começo, ela é uma oração modelo. Nós podemos orá-la, né? E nós fazemos isso no culto, sempre no final do culto a gente ora essa oração, mas ela também é um modelo de oração para nós, onde a gente tem que ter essa parte da oração voltada para Deus mesmo, para que Ele santifique o seu nome, que Ele faça a sua vontade, que o reino dele venha. Nós podemos também voltar a oração para as nossas necessidades, como o pão de cada dia, fazer orações de confissão de pecados, né? Fazer oração para que a gente não caia em tentação, de que Ele nos livre da maldade do mundo e do maligno. Então, a oração ela é esse modelo maravilhoso. E aí você pode expandir na sua oração, né, baseado nisso aqui que é colocado. Amém? Eu espero que a oração do Pai Nosso tenha sido para você um grande aprendizado para a sua oração individual. Se você tiver ficado com alguma dúvida, use os comentários, nos pergunte alguma coisa, que a gente vai ter todo o prazer de responder. Talvez a gente responda no próprio comentário, ou eu posso abrir, né, um espaçozinho na próxima aula para responder às dúvidas. Ou se você quiser acrescentar alguma coisa, acrescente, né, escreva alguma coisa acrescentando aí, dando a sua contribuição para que a gente aprenda uns com os outros. Amém, queridos? Então, que Deus os abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima aula.